Bom, pessoal, nós vamos dar início à correção dos exercícios, né? Esse aqui é o exercício 1, quando a gente começou a ver a história da anestesia. Então, aqui fala assim: resume em linhas gerais como eram as condições das cirurgias no século XIX. Então, no século XIX, né, a gente pôde ver que ir ao hospital era praticamente, né, uma sentença de morte. Os ricos eles se tratavam em casa e os doentes eles eram operados no hospital. Eles quase sempre morriam por infecção. Na época não existiam anestesias, né? O doente ficava amarrado na mesa para não conseguir lutar, né, contra o instinto. Depois de um tempo eles começaram a usar o éter e o clorofórmio como uma forma de apagar os pacientes para que os pacientes ficassem anestesiados, né? Eles acreditavam que a infecção era proveniente dos solos e água e não da falta de técnicas sépticas. Então, de modo geral, as técnicas eram muito precárias, né? Eles não faziam qualquer técnica estéril, não lavavam as mãos, motivo pelo qual 2 em cada 3 pacientes iam a óbito. Ou seja, muito precárias as condições de higiene, né? Eles achavam que a contaminação das cirurgias ela não vinha, né, das mãos. Então, a medicina evoluiu bastante e hoje o controle de infecção consegue resolver essas questões com antibióticos profiláticos. A segunda pergunta, né? Cite como a enfermagem pode contribuir para que o paciente e sua família se sintam acolhidos no período operatório. O período perioperatório, ele gera grande estresse no paciente e na família, né? Uma coisa muito nova. O paciente quer aliviar suas dores, quer resolver o seu problema, né? Mesmo que seja de forma paliativa. Então, a enfermagem pode dar a esse doente a atenção que ele merece, ao explicar a ele e a sua família as questões inerentes a esse procedimento. Cabe à enfermagem, né, a questão de acolher o paciente e explicar, né, para não fazer uma coisa mecanizada. Sempre eu falo aqui que é o nosso grande desafio não deixar que o dia a dia nos engula e acabe com a nossa humanidade no cuidado com o doente. A próxima pergunta, descreva as áreas do centro cirúrgico por grau de contaminação. Então, nós temos 3 áreas do centro cirúrgico por grau de contaminação. A não restrita, ou seja, a livre circulação, né? É o vestiário, a sala de acompanhante e a troca de macas. A área semi-restrita, que é quando a gente, né, já entra no vestiário e já coloca a roupa do bloco. E a restrita, que é quando a gente já começa a adentrar a questão das salas da cirurgia, o corredor interno que leva para essas cirurgias, a demanda de uso de propé, gorro e máscara. Agora, aqui a pergunta 4, né? Cite todas as salas que o centro cirúrgico deve ter como padrão. Então, o padrão do centro cirúrgico é vestuário, secretaria, posto de enfermagem, lavabo, sala cirúrgica, sala de anestesia, sala de recuperação pós-anestésica, centro de materiais esterilizados, que é a CME, sala de equipamentos, DML, que é a dispensação do material de limpeza, e o expurgo, que é onde normalmente a gente coloca sujidades. A pergunta 5, né? Por que a sala de recuperação pós-anestésica é muito importante no pós-operatório imediato? Ela serve, né, como um monitoramento imediato do paciente após a cirurgia, para tratar ou prevenir, né, complicações antes mesmo dele ir para o setor de internação, ou seja, para que no setor o paciente termine de se recuperar. Agora pede para definir período pré, trans e pós-operatório. Então, o período pré-operatório são 24 horas antes da cirurgia, né? O paciente recebe orientações sobre o preparo da cirurgia,
como suspender ou não algumas medicações, o jejum, a tricotomia, se for necessário. O período transoperatório, que é o decorrer da cirurgia. E o período pós-operatório, que é após a cirurgia, quando o paciente está em processo de recuperação da anestesia e se preparando para voltar à alimentação habitual, os movimentos. Claro que, exceto em casos específicos, né? Cirurgia de neurologia, essas questões assim, o paciente não tem esse pós-operatório dentro da regra não, tá, pessoal? E aí aqui a gente termina o exercício 1, agora a gente vai lá pro exercício 2. Então, o exercício 2, a gente já começa também na questão mais de entrar dentro da cirurgia e o que é. Então, vamos aqui, ó. Leia as questões abaixo e responda, né? Quais os profissionais que compõem a equipe cirúrgica? Então, o anestesista, o cirurgião, o instrumentador, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a equipe administrativa que atua dentro do bloco cirúrgico. Então, a secretária do bloco, né, a enfermeira supervisora, todo esse pessoal compõe a equipe cirúrgica. Descreva as responsabilidades do técnico de enfermagem no que se refere à limpeza da sala operatória. Então, ele tem, né, que remover as sujidades dos equipamentos e superfícies, verificar a limpeza das paredes e do piso e manter a sala limpa e organizada. Isso é uma das atribuições do técnico nas cirurgias. Descreva as responsabilidades do circulante de sala no que se refere ao bisturi elétrico. Então, a placa de bisturi, né, é um item muito importante porque ela evita, né, que o paciente tome choque quando o cautério está sendo utilizado. Então, o circulante de sala deve colocá-la lubrificada com gel em região muscular, vascularizada e sem pelo, e atentar a possíveis regiões que possam acumular líquidos durante a cirurgia. Aqui pede para descrever a circulação da sala cirúrgica. Então, eu fiz aqui bem detalhadinho para vocês, ó. Após o preparo prévio da sala cirúrgica, receber o paciente, proceder com a confirmação dos dados do mesmo. Muitos serviços, eles têm o checklist pré-operatório para conferir tudo que está entrando junto com o paciente. Então, a gente faz essa confirmação dos dados, encaminha ele para a mesa cirúrgica, posiciona para punção de acesso venoso com o auxílio do suporte de braço, que é super importante, tá? Porque não pode deixar o braço do paciente tracionar. Auxiliar o cirurgião e anestesista a posicionar o paciente para o modo correto de cada tipo de cirurgia. Ajudar na paramentação da equipe, auxiliar o instrumentador na abertura dos materiais estéreis para a montagem da mesa cirúrgica. Auxiliar o anestesista quando for raquioeperidural, porque o paciente precisa de orientação quanto ao posicionamento e o modo que ele vai ficar para que a punção seja menos dolorosa e para que o anestesista consiga alcançar o local. Ele também vai fazer a abertura da bandeja de anestesia. Ele vai auxiliar na posição do arco narcose, que é aquele que faz para o paciente não ver a cirurgia. E o suporte de soro, né? Então, ele fixa as pontas estéreis do campo em cada lado do soro para poder formar uma tenda mesmo. Ligar o bisturi elétrico e o aspirador.
disponibilizar os pedais do cautério, posicionar o foco de luz no sítio cirúrgico. Tem muitos locais, pessoal, que eles dão a manopla. A manopla é o que a equipe cirúrgica, quando ela está estéril, usa para poder posicionar o foco, chama manopla. Fornecer estrados ou bancos para melhor posição do cirurgião, né? Ao final da cirurgia, desligar os aparelhos e remover os campos sobre o cliente sem deixá-lo nu, sempre atentando para cobri-lo com lençol. Pior coisa que tem é deixar o paciente nu dentro da sala de cirurgia. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Os materiais cirúrgicos normalmente ficam a cargo de recolhimento do instrumentador, assim como o descarte dos materiais pérfuro-cortantes, né? O que também não impede da gente ajudar, óbvio, mas a gente vai estar preocupado agora com o cliente que está terminando a cirurgia e está voltando de uma anestesia, muitas vezes uma anestesia geral. Também temos que transferir o paciente da mesa para a maca com as grades laterais para evitar acidente e encaminhá-lo à sala de recuperação pós-anestésica. Separar os campos usados na cirurgia e verificar se não há instrumentais presos, né? Aí a gente coloca os campos todos dentro do hamper e amarra o saco. Providenciar a limpeza e organização da sala. Agora, nós vamos para a quinta pergunta. Leia as alternativas e marque VOF. Então, o circulante da equipe de enfermagem é responsável por preparar a sala cirúrgica, pelo auxílio da equipe cirúrgica, pelo preparo da mesa, por anotações, encaminhamentos e solicitações. Ele deve também recepcionar e assistir o paciente antes e durante o procedimento até que ele seja encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica. Verdadeiro. A desmontagem da sala cirúrgica é realizada ao final do procedimento pelo circulante, visando deixar livre, né, para que ela possa ser preparada para outra cirurgia. Através, né, da remoção do material e de equipamentos específicos da sala, assegurando um ambiente limpo e minimizando o risco de contaminação. Também é verdadeiro. No que se refere ao equipamento da sala operatória, o circulante deve verificar a lista de cirurgia, né, que precisa ver as solicitações e remover o pó dos equipamentos expostos e testar o funcionamento dos aparelhos. Verdadeiro. De acordo com Murta 2008, né, a gente viu lá na apostila, no material, o cirurgião é o principal executor e responsável pela cirurgia. Falso. O cirurgião não é o principal responsável, né? Toda a equipe cirúrgica é responsável, cada um com as suas responsabilidades. O anestesista deve ter conhecimento de técnicas cirúrgicas básicas, como suturas, pinçamentos e ligaduras. Verdadeiro. Agora as questões de múltipla escolha. Dentre as atribuições do circulante interno da sala operatória, pode-se citar: ele não tem que montar a mesa, tá, pessoal? Então, o circulante da sala, ele não monta a mesa. Ele recebe o paciente, confere o prontuário, posiciona o paciente na mesa de acordo com a anestesia ou cirurgia, preenche a folha de sala, mas ele não monta a mesa. No que se refere à montagem da sala cirúrgica, o circulante deve. Então, montagem da sala, vamos lá. O que ele deve? Exceto, então, uma das alternativas abaixo aqui está incorreta, está errada. Preparar a infusão endovenosa e a bandeja de asepsia? Sim. Verificar a lista de cirurgia? Sim. Manter a sala em boas condições de limpeza? Sim. Verificar se o paciente porta algum objeto a ser removido? Aqui é uma pegadinha, porque isso não significa montagem da sala cirúrgica. Esse verificar se o paciente porta algum objeto a ser removido, isso aqui trata-se de preparação do paciente, tá bom? Exercício 3.
Se o paciente que será submetido a uma cirurgia estiver usando o anel, qual a medida mais correta? Colocar o anel no armário ao lado do leito? Deixar o anel no dedo do paciente? Dar o anel ao segurança? Ou identificar e guardar os demais pertences do paciente? Às vezes a gente coloca numa sacolinha e cola com durex, fita crepe e esparadrapo no prontuário do paciente, tá? Tudo para que o paciente tenha o seu pertence. Depois desse exercício aqui, pessoal, agora a gente vai pro exercício 2. Eu alterei a ordem aqui, desculpa, tá? Esse exercício aqui é o segundo. Então, vamos lá. Tá pedindo também para falar de verdadeiro ou falso. O centro cirúrgico, ele deve ser independente do trânsito de pessoas e materiais, próximo dos departamentos dele dependentes, como unidade de nefrologia e de câncer, internação cirúrgica e unidade de terapia semi-intensiva, facilitando assim uma intervenção imediata. Verdadeiro, né? Ele precisa ser fácil acesso para essas áreas mais específicas do hospital. Em relação à finalidade, as cirurgias podem ser diagnóstica ou exploratória, curativa, reparadora, reconstrutora ou cosmética e paliativa, também verdadeiro. Diagnóstica é quando eu vou fazer uma laparotomia, né, que é uma laparotomia exploratória. Curativa, quando eu vou remover o tumor todo de um paciente, eu vou curar. Reparadora, quando muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia plástica de enxerto. Reconstrutora, reconstrução de mama. Cosmética, essas plásticas mesmo de estética. E paliativa, no caso dos pacientes oncológicos. Cirurgia não restrita exige o uso de uniforme privativo. Calça comprida, túnica, gorro, máscara e propés. Nesta área, ocorre circulação do pessoal e de equipamentos. Cirurgia não restrita. Cirurgia não restrita é aquela que você precisa usar as roupas a mesma coisa. Então, é verdadeiro. Porque toda cirurgia tem que usar. Sala de materiais cirúrgico ou arsenal dispõe de uma área de 8 metros quadrados, sendo usada para guardar todo o material cirúrgico limpo e estéril exclusivo do setor. Verdadeiro. O lavabo destina-se à guarda de materiais de limpeza de uso exclusivo do setor. Falso. Lavabo é para fazer escovação das mãos, pessoal. Cirurgia ou operação é o tratamento de doença, lesão ou deformidade externa e ou interna, com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico. Também é verdadeiro. Cirurgia letiva é programada conforme a conveniência do paciente, como por exemplo, reparação de cicatrizes, hérnia, reparação vaginal, varicectomia, que é a retirada das varizes, retirada de cisto superficial. Então, todas as cirurgias que não são de urgência, elas são eletivas. Cirurgia de urgência exige atendimento imediato. Agora, são exemplos desse tipo de cirurgia: sangramento grave, obstrução vesical ou intestinal, fratura de crânio, ferida por arma de fogo ou arma branca e queimaduras extensas. Verdadeiro também. Por quê? Porque todos esses acidentes aqui, se não forem corrigidos, pode levar o paciente a óbito. Cirurgia de emergência requer atendimento imediato, dentro de 24 a 30 horas, como nos casos de infecção aguda da vesícula biliar, cálculos renais ou uretrais, certinho. Por quê? Atendimento de urgência, a gente viu que é diferente de emergência. Urgência, eu posso perder a vida. Emergência, não é o caso. A sala de equipamentos dispõe de área de 8 metros quadrados e localiza-se próxima à sala de materiais cirúrgicos. É destinada à guarda de equipamentos e materiais não estéreis. Verdadeiro. A sala de equipamentos é diferente da CME, viu, pessoal? Vamos lá, questão de múltipla escolha. A AMO necessita de cirurgia para tratamento de ruptura de baço em consequência de acidente automobilístico.
esse tipo de cirurgia pertence a que categoria? Pequena para diagnóstico, pequena para eletiva, grande de emergência ou grande paliativa. É uma cirurgia grande e é de emergência, porque já tá falando aqui, ó, que foi acidente automobilístico. Então, né, em muitos casos vai ser urgência. A cirurgia é realizada na sala de cirurgia do hospital e em ambulatório ou consultório, quando o procedimento for considerado simples. São tipos de cirurgia, exceto. Por que eu coloquei paliativa aqui? Porque paliativa, pessoal, não é um tipo de cirurgia, é uma finalidade de cirurgia. Então, isso aqui também é uma pegadinha, tá? Vocês fiquem atentos, por favor. A sala de cirurgia contém no mínimo uma sala para cada 50 leitos. Média em média 25 metros quadrados para procedimentos de cirurgia geral. Os equipamentos presentes na sala de cirurgia são esfígmo, cautério, mesa, exceto a cama com grades laterais. A cama com grades laterais, ela fica na sala de recuperação pós-anestésica. E a gente pega e leva para dentro da sala para colocar o paciente para levar para lá. Agora vamos relacionar as colunas aqui, ó, considerando a classificação das cirurgias por potencial de contaminação. Então, aqui, ó, cirurgia do reto e ânus com pus, intestino perfurado, nefrectomia com presença de infecção, isso é cirurgia infectada. Cirurgia de ovário, cirurgia cardíaca, mamoplastia, hérnia, neurocirurgia e aquelas que não há penetração no trato digestório, respiratório ou urinário é cirurgia limpa. Letra A. Cirurgia com penetração no trato biliar ou gênito urinário, ela já passa a ser contaminada. Qual que é a diferença da contaminada para infectada, né? É o pus. Gastrectomia, redução de fratura exposta, hemorroidectomia, é cirurgia potencialmente contaminada. Quer dizer que ela pode ser contaminada, mas não é. Também a gente finaliza o exercício 2. Agora, por último, a gente vai pegar o exercício 3. E aí a gente finaliza essa parte. Vai ficar faltando só... Desculpa, o exercício 4. Esse aqui é o 4, tá, pessoal? Tá na sequência certinho que eu mandei pra vocês. Vai ficar faltando o 4.2 e o 5. Então, leia atentamente e responda. Todos sabemos das dúvidas, ansiedades e medos característicos do paciente no pré-operatório. Como técnico de enfermagem, deve proceder ao receber o paciente na tentativa de suavizar esse momento de tensão e apreensão. Então, o que o técnico pode fazer para ajudar? Receber o cliente e explicar todas as ações que serão realizadas, acompanhar o paciente até a sala cirúrgica, transferi-lo para a mesa cirúrgica e se certificar do acesso venoso, caso já possua, né? Se não possuir, tem que pegar. Tricotomia se necessário, uso de próteses dentárias e adornos. Descreva 3 cuidados prestados pelo técnico de enfermagem ao paciente no dia da operação. Depois explica a necessidade de cada um. Então, o preparo intestinal para evitar que o paciente evacue durante a cirurgia. Tricotomia, né? Para poder colocar a monitorização do eletrocardiograma e também da área a ser operada, para expor a área a ser operada. E orientar quanto ao banho antes da cirurgia para diminuir as bactérias residentes, para não ir para o sítio cirúrgico. O que você entende por tricotomia? Qual a importância dela? Tricotomia é a retirada dos pelos antes da cirurgia, né? Feito por algum aparelho. É realizada pela equipe de enfermagem no pré-operatório. E caso a cirurgia seja letiva, muitos médicos já orientam a tricotomia do paciente em casa, né? Então, ele já vai pronto para o hospital. O momento mais indicado para a realização da tricotomia é e por quê?
Quando recomendada, a tricotomia deve ser realizada até 2 horas antes, que serve para melhorar a visualização do sítio cirúrgico. O preparo da pele é um procedimento importante para o paciente cirúrgico. Explique, né? Por quê? O preparo da pele ele é importante para eliminar o máximo a flora bacteriana do paciente, para evitar, né, que a ferida operatória ela seja contaminada. Porque a área em torno da futura ferida deve ser limpa, por isso que a gente realiza a tricotomia. Vamos lá para um caso. No dia em que Célia ia ser submetida a uma cirurgia, vários cuidados de enfermagem foram prestados a ela. A técnica de enfermagem retirou o esmalte de uma de suas unhas, orientou-a para ir ao banheiro, identificou e guardou as suas lentes de contato, verificou os sinais vitais. Explique qual é a finalidade de cada um dos diferentes cuidados prestados ao paciente. Então, vamos lá. A retirada de esmalte tem por finalidade o uso do oxímetro para medição da saturação do paciente e sinais de cianose periférica, que é muito importante. Quem dá esse sinal de cianose periférica pra gente são as unhas, né? A ponta dos dedos. O uso do banheiro para eliminação vesical e intestinal, para que durante o ato cirúrgico não ocorra contaminação. As lentes de contato devem ser retiradas para não danificar os olhos, que ficam muito tempo fechados durante a cirurgia. Então, pode ter um prejuízo na lubrificação. E os sinais vitais para minimizar as possíveis intercorrências do processo anestésico. A infecção do sítio cirúrgico representa um grande problema no pós-operatório. Na sua opinião, quais os fatores colaboram para o surgimento desse problema? Então, a infecção pode estar relacionada a fatores do paciente e o que envolve o ato cirúrgico, né? Os artigos médico-hospitalares e o ar ambiente. Fator do paciente: preparo da pele, tricotomia, retirada de adornos. Equipe cirúrgica: paramentação, unhas, adornos e higiene. Ambiente: limpeza da sala operatória. Procedimento: asepsia correta, preparo correto da mesa cirúrgica e do sítio cirúrgico, que também é muito importante. O cuidado prático que se deve tomar com o paciente antes da cirurgia para controle de infecções pode ser dividido em 4 ações, que foram essas que a gente falou anteriormente, tá, pessoal? Aqui eu peço para descrever a técnica completa da paramentação cirúrgica, que foi como eu mandei para vocês. Então, tem que formar uma barreira microbiológica, né, do paciente, do sítio cirúrgico com a equipe. Então, a gente precisa usar avental, gorro, luva, propé, máscara, né, óculos. O óculos não é tão obrigatório, mas em muitos casos é necessário. Em quais ocasiões o técnico de enfermagem deve se paramentar durante a cirurgia? Quando for auxiliar o cirurgião em algum toque ao paciente ou alguma coisa de urgência, tá, pessoal? Porque a gente não pode instrumentar. Leia agora as questões para verdadeiro ou falso. É reconhecido que a maioria das infecções hospitalares, inclusive a da ferida cirúrgica, é de origem exógena, porque muitos pacientes podem adquirir infecções através de práticas iatrogênicas decorrentes de mitos e rituais. Isso é falso. A segunda causa da transmissão da infecção do sítio cirúrgico é a equipe cirúrgica, caracterizada pela infecção veiculada principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas mãos. Verdadeiro. Por isso que a gente sempre pega no pé da equipe cirúrgica para usar máscara, né? Muito circulante de sala não gosta de usar máscara não, mas não tem jeito. O controle da contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido considerado uma medida racional para a prevenção. Esse controle assume conotação mais ampla e consiste na limpeza de pisos, paredes e equipamentos, certinho, né? Porque aqui eu tô falando de controle de contaminação ambiental, do ambiente. O avental, como elemento básico da paramentação, reduz a dispersão das bactérias no ar
e evita o contato da pele e da equipe com sangue e fluidos corporais que possam contaminar a roupa privativa. Verdadeiro. O uso de propés é atualmente uma questão polêmica, não sendo necessário caso o profissional esteja fazendo uso de sapatos fechados. Verdadeiro. São medidas de proteção que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde. Lavar as mãos, usar equipamento de proteção individual, cuidar do manuseio de materiais infectados e pérfuro-cortantes. As medidas de precaução padrão são indicadas para o atendimento de alguns pacientes hospitalizados de acordo com seu diagnóstico e do seu estado infeccioso. Falso. Porque as padrões não é por alguns pacientes, né? Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento devem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. Falso. Se ele está resistente ao tratamento, ele não pode dividir quarto com ninguém. Limpeza terminal é o tipo de limpeza realizada em situações como após alta do paciente ou transferência ou óbito. Verdadeiro. Limpeza operatória é aquela realizada pela enfermagem, com o uso de API adequado, durante o procedimento cirúrgico, quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica na presença de resíduo ou queda de material. Verdadeiro. Agora vamos lá para a múltipla escolha. Ó. O cuidado pré-operatório através do preparo intestinal tem por finalidade. Então, para que serve o preparo intestinal? Evitar que o paciente vomite, aspire o vômito? Não. Evitar a infecção da ferida operatória? Não. Prevenir complicações pulmonares? Não. Evitar a evacuação durante o ato cirúrgico? Sim. Retirar secreções da traqueia e dos brônquios? Não. É melhor realizar o preparo pré-operatório da pele na noite anterior à cirurgia, né? Que é o mais ideal. Aí a gente fecha um ciclo, pessoal, de exercícios, tá? Esses estão no e-mail, exercício 1, 2, 3 e 4. Na próxima aula a gente vai ver a resolução do exercício 4.2 e do 5. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada.